Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta depois de um bom tempo sem postar nada, devido aí à correria do trabalho, também do mestrado. E aí nesse começo de ano eu não consegui produzir nenhum conteúdo. E agora, conseguindo uma certa evolução ali, alcançando uma certa evolução na minha pesquisa, é, eu posso mostrar para vocês, apresentar para vocês um pouquinho da ferramenta Meteor, que é a ferramenta que eu tenho desenvolvido aí junto ao trabalho de pesquisa do meu mestrado. E é uma ferramenta focada em refatoração do código de testes, ajudar ao desenvolvedor ou QA também, né, que é responsável pela qualidade, a validar se o código de testes, essencialmente aqui nós estamos falando mais de teste unitário, se ele não está sofrendo nenhuma perca de eficiência por causa da refatoração. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa ferramenta e vou instalar ela e vou disponibilizar aqui os links para vocês poderem também, se quiserem, fazer ali a instalação na máquina de vocês, tá? É um plugin do Eclipse, então eu não desenvolvi para IntelliJ, sei que uma grande parte dos desenvolvedores Java preferem o IntelliJ, eu não fiz assim, eu fui para o Eclipse porque o Meteor ele vai ser um fork do projeto do Pitch Eclipse, que tem como base ali o PyTest, que é o ambiente para testes de mutação em Java. E por essa razão, como o Pitch Eclipse, ele é, na minha visão ali, por alguns testes que eu fiz, ele é bem resiliente no ambiente do Eclipse, então, por essa razão, eu foquei em criar o plugin para o Eclipse e não para o IntelliJ, tá? No futuro, quem sabe, posso pensar em uma solução mais voltada para o IntelliJ. Vou abrir para vocês aqui o site do Meteor, que é onde eu armazenei os fontes, tá? Da ferramenta e também vocês vão usá-lo para instalar ele no Eclipse. Aqui a gente tem, na verdade, três projetos principais, então, opa, o Binaries, o Pitch Eclipse e o Assessment. Binaries é onde eu estou armazenando aqui os executáveis do plugin, tá? Então, vocês vão usar ele para fazer ali a instalação. Na verdade, ele tem ali as releases, né? Então, eu salvo aqui dentro do bin as releases. O Pitch Eclipse é o fork do projeto, então eu fiz ali um fork do projeto Pitch Eclipse e aqui dentro, deixa eu até abrir para vocês verem, eu criei um bundle novo que é o Meteor. Então, na realidade, o meu projeto Meteor, esse plugin que eu chamei de Meteor, ele é o Pitch Eclipse com as minhas contribuições ali, com as funcionalidades que eu mapeei durante a pesquisa para avaliar o grau de assertividade de uma refatoração. Então, a gente tem tanto o Pitch Eclipse como a ferramenta que executa o teste de mutação, como dentro dele o Meteor que faz ali o controle, né, o monitoramento ali dos resultados desses testes para dizer para o desenvolvedor se a refatoração foi feita com sucesso ou não. Tá? O Binaries aqui, o Binaries, é onde eu salvei aqui as releases do plugin, então ele também é um site que permite você fazer o download no Eclipse, então eu tenho aqui as instruções de instalação, eu explico um pouquinho do projeto, e aqui embaixo eu coloquei as instruções de instalação do Meteor. Então, quem for instalar, pode entrar aqui dentro do Binaries e aqui tem o step by step ali, as instruções certinho de como você deve usar para instalar no Eclipse a solução, tá bom? E aqui eu tenho o assessment, que eram os dados que eu coletei do primeiro projeto. Então, comecei esse projeto, eu fiz uma análise preliminar e ali coletei alguns dados, tabulei alguns dados e aí eu salvei nessa pasta assessment, tá? Então, melhor nesse repositório assessment. Então, são os três repositórios principais aí da solução, tá? Então, vamos partir aqui para a instalação. Vou baixar aqui o software na minha IDE. Basicamente é o caminho padrão para instalar qualquer plugin dentro do Eclipse, tá bom? Eu vou aqui dentro do Eclipse, já estou com uma versão aqui instalada na minha máquina do Eclipse e vou em Help, Install New Software, e aqui dentro eu tenho a opção
de dar um adicionar e colocar aqui qual que é o repositório onde tem o plugin. Então, seguindo as instruções aqui eh, do guia, né? Então, eu vou adicionar aqui o campo nome, eu vou colocar Meteor Pitch e essa URL eu vou trazer para cá. Dar um add. A partir de agora ele vai trazer para mim aqui ó, tanto o Meteor como também o PyTest, né? O Pitch Eclipse para mim poder instalar dentro da minha IDE, tá? Então eu vou fazer aqui o caminho padrão de instalação. Vai demorar um pouquinho e eu já volto aí com vocês. Bom, ele abriu aqui uma janelinha para confirmar aqui, dar um next também, accept os termos aqui de uso. E coisa bem simples, tá? Pode aceitar. E aceite também aqui os certificados da instalação. Feito isso, ele começa a instalar aqui o software e daqui a pouco a gente volta. Eu novamente para confirmar os artefatos. Ele está instalando aqui o plugin. Agora ele vai pedir para resetar, né? Reiniciar o Eclipse. Vou confirmar. Bom, já fez aqui a instalação do Meteor na minha IDE, tá? Eclipse. E já deve notar que tem um menu novo aqui, que é o menu do Meteor. Então eu tenho algumas opções aqui dentro desse menu. Lembrando, né, ele instala tanto o PyTest como também instala o Meteor junto com o PyTest, porque essas duas ferramentas elas vão interagir conjuntamente, tá? Eu tenho algumas opções aqui que é mostrar o painel do Meteor, então ele vai abrir aqui uma view para mim, vocês já devem estar vendo aí. Eu vou quebrar aqui em duas, deixar ela à direita, tá? Então eu tenho aqui o painel que vai mostrar para mim os resultados das aferições. Tem uma opção aqui para setar o ponto de entrada do meu projeto para testes. É a classe ou package que eu quero que ele use para aplicar ali os testes de mutação, tá? Esse passo aqui ele é o primeiro passo que deve ser feito dentro dentro da execução ali do fluxo de execução do plugin, tá? Eu vou mostrar todos eles na prática nessa abordagem inicial, mas só para vocês entenderem um pouquinho aqui do que faz cada uma dessas coisas. A segunda opção aqui é você criar uma sessão de refatoração. O que que é isso? Eu vou começar a mexer no código do meu teste. Então, eu vou lá, crio uma sessão de refatoração, que é onde ele vai estabelecer ali o baseline de teste de mutação e comparar com o resultado do teste de mutação após a refatoração. Então, cada sessão de refatoração, cada vez que eu for aplicar uma refatoração e quiser avaliar o resultado dessa refatoração, eu tenho que criar aqui uma sessão. Então, essa é a segunda opção. A terceira opção é realmente rodar ali os testes de mutação. Tá? Então, ele executa o teste de mutação e coleta os indicadores de teste que você pode, aí na quarta opção, gravar esses resultados como baseline daquela sessão de refatoração. E por fim, né, se eu gravei já o baseline, fiz a refatoração, rodei novamente o teste de mutação, por fim eu posso validar a refatoração e verificar se ela foi feita com sucesso ou não. Tá? Aqui embaixo eu tenho a opção de limpar todos os resultados, então a minha sessão fica limpa e também tem a opção de imprimir aqui um relatório com os resultados dessa validação. Uma coisa importante, um step importante, aqui quando eu olhei para esse menu aqui, eu lembrei. Para ele apresentar, o que acontece? Quando ele for apresentar aqui os resultados, ele vai abrir um arquivo CSV. Tá? Se ele for abrir o arquivo CSV, ele vai executar o Excel na sua máquina, né, que é o leitor padrão de arquivo CSV. Ou você pode adicionar um outro plugin, que eu vou fazer isso agora, que ele vai instalar para mim uma ferramenta que abre o CSV na própria IDE. Tá bom? Aqui mesmo
Meteor ele está dando esse passo aqui como passo adicional, tá? Você não é obrigado a fazer isso, mas facilita a visibilidade ali, a visualização dos relatórios que vão sair com as análises e as qualificações das refatorações. Então, vou pegar esse plugin aqui e vou instalar também. Vou jogar aqui dentro do meu ambiente. Ele vai dar a opção de instalar aqui num outro monitor, mas eu trouxe para cá. E aí eu vou instalar também o CSV, perdão, Edit 2.0, tá? Então, eu vou instalar esse plugin também. Ele vai facilitar para mim visualizar os relatórios ali, a refatoração. Então, vou dar um finish aqui. Começou a fazer a instalação aqui no ambiente do Eclipse, na IDE. Tenho que confiar aqui nos certificados. Possivelmente ele vai pedir para reinicializar meu Eclipse também. Então, vou reinicializar novamente, porque instalei esse complemento aí, esse plugin que ajuda a gente na visualização dos arquivos CSV, tá bom? Pegou a minha IDE. Então, estou com o Meteor instalado, este, né, que é o Pitch Eclipse, e também esse editor aí CSV, que ele simplifica a visualização de dados, para ajudar a gente aqui, tá bom? Então, feito isso, você já tem aqui a ferramenta em operação para ser utilizada durante a refatoração de testes. Eu vou abrir um projeto aqui, fazer um projeto para cá. Buscar aqui na minha máquina. É um projeto aberto, um projeto open source. Só para vocês verem aí, terem uma primeira impressão aí do uso do Meteor. Então, vou fazer a abertura, a importação do projeto. O projeto aberto como CSV, tá? Vou mostrar um pouquinho do funcionamento do Meteor. Aqui nesse vídeo eu vou dar realmente vai ser uma primeira abordagem, tá? Depois em outros vídeos eu vou evoluir com alguns exemplos mais sofisticados. Aqui é só para mostrar um pouquinho do conceito e da simplicidade da ferramenta. Dado que hoje não existe uma ferramenta de auxílio à refatoração de código de teste, tá? Quando eu falo refatoração de código de teste, até no vídeo que está nessa playlist também, eu apresento ali a qualificação do meu mestrado, eu explico bem o que é refatoração de código de teste. Tá? Então, vocês têm outro vídeo ali que ele é uma base muito boa, teórica, sobre a importância da refatoração, que é para limpar ali os maus cheiros de testes, e também ela não pode afetar o comportamento do teste. Então, esse não afetar o comportamento do teste é o objetivo da ferramenta Meteor, que responde essa pergunta: como eu posso garantir que o comportamento do teste não foi afetado? Eu preciso validar, preciso avaliar. Então, o Meteor faz esse trabalho de avaliar se o comportamento do teste foi afetado durante uma refatoração. E para fazer essa avaliação, eu uso os testes de mutação. Eu vou fazer um vídeo também só para falar de teste de mutação, tá? Só para falar puramente do PyTest, tá? E por que que ele é importante aqui dentro do contexto do Meteor, tá joia? Não é a ideia desse vídeo aqui realmente explorar muito a fundo. Eu vou dar um overview e aí vocês procurem esses outros materiais que eu vou lançar ou que já estão lá no canal, ali na playlist do projeto. Bom, estou com um projeto aqui aberto e vou começar a brincar com ele. Vou fazer uma refatoração aqui de algum teste que tenha dentro desse projeto, tá? Então, quando eu começar uma refatoração nova, eu venho aqui em Meteor, Create Refactory Session. Se não tiver criado, ou melhor, eu até pulei uma etapa, né? Primeiro eu defino qual que é o teste que eu vou refatorar. Então, qual que é o teste que eu estou mexendo. Ou, se eu não quiser especificar realmente o teste, e aí de forma mais completa, quiser colocar um package que tem todos os testes ali dentro, não tem problema. Aqui eu vou selecionar um teste individualmente, por quê? Porque eu quero, de fato,
garantir aqui que essa pecinha aqui, só aquela pecinha, aquele pequeno teste ali que eu estou mexendo, está sendo executado o teste de mutação. Um receio que eu tenho é colocar um pacote muito grande e aí vai demorar muito tempo e o vídeo vai ficar muito longo, tá? Então aqui é só um pequeno exemplo, uma pequena amostra da utilização da ferramenta num pequeno cenário de teste, ali, numa pequena refatoração. Aí você pode colocar um package inteiro como ponto de entrada para ser rodado durante os testes de mutação. Então eu vou fazer uma refatoração nessa classe aqui de testes, tá? Eu poderia selecionar aqui o pacote para fazer o ponto de entrada, mas eu vou selecionar só a CSV Record Test aqui. Eu vou definir ela como ponto de entrada para os meus testes, tá bom? Na hora que eu fiz isso, não aconteceu nada. É só internamente a ferramenta entendeu que esse vai ser o ponto de entrada, assim vai ser a classe que ela vai ter que avaliar, que ela vai ter que usar para testar. E aí eu vou criar uma sessão de refatoração. Se eu já for rodar o teste de mutação, não tem problema. Se não tiver nenhuma sessão de refatoração criada, ele me sugere criar uma sessão de refatoração. Mas eu vou seguir aqui a ordem correta dos passos, então eu vou vir criar uma sessão de refatoração, sim, e ele vai me dar uma pergunta aqui, não, porque eu não tenho nenhum resultado. E aí eu tenho aqui ó, uma sessão de refatoração já definida, tá? Então, não tem nada ainda de valores, porque eu não rodei nada. E aqui eu tenho, né, o baseline e tenho a última execução, tá? Não fiz teste de mutação nenhum agora, estou apenas rodando, estou apenas começando os trabalhos, tá? Então eu vou rodar o teste de mutação agora, Meteor Run Mutation Testing. Então, ele vai rodar o teste de mutação em cima dessa classe de testes. Aí olha só que bacana, né? Já abriu para mim a janelinha aqui do Pitch, né, do PyTest. Ele começa a rodar aqui os testes de mutação para essa classe CSV Record Test, tá? Então ele está esperando aqui ter rodado o teste, tá? Pode ver que no console está rodando ali as alterações, né, as validações ali do PyTest, os mutantes que ele está rodando, que ele está aplicando em cima da minha classe de teste, e ele vai coletar ali um indicador, um número, que é o número da cobertura de mutação, né? Da cobertura de mutação de teste de mutação. Então, assim que ele finalizar, esse número a gente vai utilizar ele como baseline, porque como eu estou começando agora, ó, terminou ali, né? Então ele cravou um número que é a cobertura, vamos olhar aqui, ó, aqui, ó, 29 é a cobertura, 29% é a minha cobertura de mutação, tá bom? Então vejam que ele colocou aqui, ó, cobertura de mutação é 29%, tá? Essa cobertura não pode mudar. Se ela mudar depois que eu refatorei, quer dizer que eu afetei o comportamento do meu teste. Então, eu vou setar agora esse cara aqui, Meteor, set last run results, quer dizer, o último resultado aqui, como baseline. Então, ele vai fixar esse cara como um baseline desse tipo de teste. Tá? Eu vou fazer uma refatoração aqui, vou pegar uma coisa bem simples só para vocês verem como deve funcionar. Tá? Eu vou vir aqui e vou alterar. Eu vou quebrar esse teste aqui em 2 testes, tá? Melhor, 1, 2, 3. Eu vou quebrar em 4 testes, tá? Public void teste toString comments. Ele vai testar só os comentários. Tem comment, na verdade. Ele vai testar teste string record number. Record number. Vou copiar esse cara aqui para cá. Estou quebrando esse daqui porque aqui eu tenho uma roleta de asserção, né? Tenho várias validações numa única. E se o teste quebrar, eu não vou saber exatamente esse teste, onde que ele quebrou. Então, eu estou fazendo aqui uma boa prática, eliminando esse mau cheiro, né? Quebrando esse teste em vários testes mais especializados, tá? Então, aqui eu vou então, eu tenho aqui, ó, aquele teste ali, que é o teste to string, ele virou 1, 2, 3 testes, tá? Então, eu vou vir aqui e vou eliminar esse cara.
Então, eu tenho, na verdade, as mesmas validações, porém, não mais numa roleta de asserção, né? Ou numa assertion roulette. Eu tenho agora em 3 testes diferentes, tá? Vejam que eu não tenho que não vai, eh pelo menos assim, olhando bem o conceito de refatoração de testes, eu não vou afetar o comportamento do teste. Eu melhorei o código, mas os testes vão ser, de forma olhando o comportamento dele, não deve ter nenhuma alteração, né? Ou seja, o meu score de mutação não deve ser modificado. Então, eu vou salvar aqui, essa classe e agora eu vou rodar de novo o meu teste de mutação, tá? Então, run. Quer rodar os testes de mutação? Sim. Agora com essas alterações que eu fiz na classe. Então, ele vai rodar de novo. Seguindo aí o conceito, né, que eu apresentei até com mais detalhes no outro vídeo, esses números ali de score de mutação tem que bater, né? Tem que ser 29 e tem que manter os 29, porque eu não fiz nenhuma alteração no comportamento, eu fiz uma alteração apenas no código, seguindo bem aquela premissa do que diz respeito ali à refatoração. Você melhora o design, mas não afeta o comportamento externo, ou seja, o comportamento observável do meu código. É o que eu estou fazendo aqui, eu não quero alterar esse comportamento. Então, o teste de mutação para mim é um meio de avaliar se eu alterei ou não esse comportamento aqui. Está rodando o meu teste de mutação novamente e vai comparar com o baseline anterior antes da refatoração para ver se houve alguma mudança ou não. Olha só, finalizou aqui a execução do teste. Veja, eu fiz uma alteração no código, né, uma alteração importante, mas o comportamento do teste ele se manteve. Meu score de mutação se manteve. Para morrer de certeza, e como a ferramenta ela não olha só o score, ela compara mesmo todos os mutantes mortos, todos os mutantes que prevaleceram antes e depois da refatoração. Eu vou vir aqui, Meteor Validate Refactoring, tá? Ele vai avaliar se realmente a estrutura de mutação antes e depois da refatoração é a mesma. Ó, refatoração ocorreu com sucesso, tá? Então ele vai dar a opção de gerar um relatório de análise, eu vou dizer que sim, e aí ele pede para me dá a opção de abrir também o relatório, e ele mostra para mim aqui. E se eu organizar aqui por mudou o comportamento, né, ele traz uma lista aqui de mutantes para mim que foram aplicados, e eu vejo que não teve nenhuma mudança no comportamento. É tudo como falso e que bom. Então, a minha refatoração foi uma refatoração bem sucedida, né? Aqui ele traz a linha de código onde ele aplicou a mutação, aqui está o que ele fez, né? E o comportamento anterior e o comportamento posterior, tá joia? Bom, isso aqui é título de mostrar para vocês, né, uma refatoração bem sucedida, tá? Agora eu vou fazer dar um outro exemplo para vocês de uma refatoração que eu afetei realmente o comportamento do meu teste, tá? Eu vou fazer aqui uma coisa bem esdrúxula para mostrar para vocês que foi uma refatoração mal sucedida para ver se a gente consegue via mutantes de testes, via teste de mutação, avaliar se realmente a ferramenta vai identificar que houve uma mudança no comportamento. Agora a gente vai simular aqui, ou simular na ferramenta, uma situação, um cenário em que você faz uma refatoração equivocada. Eu vou aproveitar até o que eu já fiz como refatoração aqui como exemplo, vou fingir que eu errei aqui na hora de refatorar o método test2string, tá? Eu não consegui dividir aqui o método da forma correta. E eu acabei eliminando esses assets que eu tenho aqui dentro do meu projeto. Para isso, eu vou começar uma nova sessão de refatoração. Então, criar uma sessão nova aqui. E aí ele trouxe para cá já o meu baseline da sessão anterior. Então, já está trazendo aqui o último baseline de teste de mutação. E agora eu vou comentar, né? Eu vou deixar comentado esses assets, o que implica, né? Que eu altero
Dessa forma como está aqui, eu altero sensivelmente o teste. Por quê? Porque antes eu só validava se a string era nula, né? Agora eu deveria estar validando também o conteúdo. Então eu apaguei todos os métodos que validam o toString, o conteúdo que vem no toString, né? Então é esperado que eu altere o comportamento desse teste, tá? Então eu vou rodar aqui novamente, criei uma nova sessão de refatoração, deixei comentados os asserts, tá? E vou rodar aqui novamente um teste de mutação. E aí, ok, ele vai considerar agora o novo resultado que nós vamos avaliar aqui se a refatoração foi bem sucedida ou não. Finalizou aqui a execução do teste de mutação. Observe, né, que eu comecei uma nova sessão de refatoração. O coeficiente aqui de score de 29 e agora eu acabei, pela refatoração equivocada, alterando o comportamento do meu teste e afetando, né, a qualidade aqui da cobertura de mutação. Ela caiu de 29 para 28, tá? Se eu for aqui em validação do resultado, ele vai dizer para mim que foi com falha. Houve uma alteração na cobertura de mutação. Vou gerar o relatório de análise e aí ele traz para mim aqui um relatório novo, colocando aqui que, ó, eu tive aqui, afetei um mutante que antes estava sendo morto, agora passou a sobreviver, né? Então, eu tive aqui uma alteração no comportamento da minha mutação. Ou seja, essa segunda sessão de refatoração que eu fiz de maneira equivocada, né? Intencionalmente, de maneira equivocada, para mostrar a ferramenta obtendo ali o comportamento, né? A mudança de comportamento. Então, ela de fato trouxe para mim aqui um resultado satisfatório, né? Avaliando que eu preciso refazer essa refatoração que ela está incorreta. Então, é esse tipo de solução, né? Veja, a gente usa o teste de mutação, mas com a finalidade de medir se a minha refatoração está eficiente ou não, ok? Pessoal, é isso. Dá para dar uma visão geral da ferramenta para vocês. Acredito que tem alguns bugzinhos, ainda estou fazendo alguns ajustes, tá? Algumas coisas que precisam ser melhoradas em relação à jornada do usuário dentro do plugin, alguns detalhes ali que parecem algumas caixas de mensagem indesejáveis, mas no geral, vejam que a gente já tem aqui uma versão que para mim é uma versão consistente que dá para fazer uso dela, dá para utilizar já no dia a dia nos nossos projetos. Tá joia? Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus.